Daremos início agora à sessão de apresentação oral, categoria de pós-graduação, que terá a coordenação da professora doutora Mirela Barros Dias. Gostaríamos de chamar à transmissão também os membros da comissão científica, professor doutor Wellerson Rodrigues Carano, professora doutora Luciene Maura Mascarini Serra e professor doutor Eric José Ramo da Silva. Lembramos a todos que a apresentação deverá ter no máximo 15 minutos e no seu final a comissão científica terá 15 minutos para a arguição. Começaremos com o trabalho Efeitos do polimorfismo da arginase na formação de óxido nítrico na gravidez saudável e na pré-eclâmpsia, apresentado por Caroline Cristina Pinto Souza. Fique à vontade, Caroline. Saudações a todos os participantes, aos jurados e à comissão organizadora do 23º Encontro Nacional de Biomedicina. Sou Caroline Souza, formada em Ciências Biomédicas pelo Instituto de Biociências de Botucatu, atualmente aluna de mestrado no programa de pós-graduação em Biotecnologia, sendo orientada pela professora doutora Valéria Sandrin, do Departamento de Biofísica e Farmacologia, estarei apresentando o trabalho Efeito dos polimorfismos da arginase na formação de óxido nítrico na gravidez saudável e na pré-eclâmpsia, que conta com o apoio financeiro das agências de fomento, CAPES, CNPq e FAPESP. A pré-eclâmpsia é uma síndrome hipertensiva que ocorre após 20 semanas de gestação, cujos sintomas incluem proteinúria, aumento da pressão arterial e lesão de órgãos-alvos, como o cérebro, o fígado e os rins. Sabe-se que a má adaptação imunológica, a predisposição genética, o envolvimento de doenças vasculares pré-existentes, como diabetes e aterosclerose, atuem como fatores de risco. Ainda, a pré-eclâmpsia aumenta o risco materno-fetal de desenvolver complicações cardiovasculares, podendo levar a convulsões e ao óbito. Essa doença afeta de 2 a 8% de todas as gestações, atuando como um forte contribuinte para uma elevada taxa de morbidade materno-fetal. Embora a etiologia completa dessa desordem seja desconhecida, a disfunção endotelial, que é a principal causa de anormalidades clínicas percebidas na doença, é envolvida. A disfunção endotelial é caracterizada por um desbalanço entre substâncias vasoconstritoras do endotélio, que se encontram aumentadas, como endotelina 1 e angiotensina 2, em contraposição às substâncias vasodilatadoras do endotélio, como a prostaciclina e o óxido nítrico, que se encontram diminuídos. O óxido nítrico, ele se trata de uma molécula gasosa que no endotélio é sintetizado pela conversão do aminoácido L-arginina em L-citrulina pela enzima ENOS, óxido nítrico, sintase endotelial. O NO, ele vai promover o relaxamento das células musculares lisas pela ativação da guanilatociclase, que vai liberar mais GMPC e, consequentemente, ajuda na regulação do tônus vascular. Diversas pesquisas têm demonstrado que a via arginina, NO e GMPC desempenham um papel fundamental na gravidez. Outro fator relacionado com a síntese de NO, porém pouco explorado na pré-eclâmpsia, é a enzima arginase, que ela é presente em diversos organismos e cujas isoformas, elas estão presentes, são expressas em diversos tecidos, como endotélio vascular, nas células do músculo liso, sendo que a arginase 1 é citosólica, ela é bem expressa no fígado, e a arginase 2 mitocondrial é bem expressa nos rins. Sabe-se que ambas competem pelo mesmo substrato que é nós, a L-arginina, consequentemente produzindo ureia e L-ortinina, ao invés da L-citrulina e do NO, consequentemente diminuindo a biodisponibilidade desse vasodilatador. Assim, diante de diversas pesquisas que têm mostrado a relevância da arginase em doenças cardiovasculares e as implicações dessa enzima na síntese do NO, é possível que polimorfismos que codifiquem
os polimorfismos que estejam localizados nos genes que codifiquem a arginase 1 e a arginase 2 possam modular a síntese de NO e também alterar a suscetibilidade ao desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Por isso, nossos objetivos foram comparar as frequências de alelos e genótipo de 6 polimorfismos da arginase, sendo 4 localizados no gene ARG1 e 2 no gene ARG2. Em 253 mulheres grávidas, sendo 109 saudáveis, nosso grupo controle, e 144 com pré-eclâmpsia, nosso grupo experimental, de modo a verificar se esses polimorfismos afetam as concentrações de nitrito plasmático, o metabólito estável do NO nos grupos. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. As amostras voluntárias foram coletadas em tubos de DTA para a extração do DNA a ser usado na genotipagem. No caso, empregamos o ensaio de discriminação alélica por Tachman para diferenciar os homos dos heterozigotos. Usamos também os tubos com heparina para mensurar o NO, cuja metodologia se deu pelo ensaio de quimiluminescência baseado em ozônio, em que uma solução de triodeto acidificado reduz o NO a nitrito gasoso e a leitura se dará por um equipamento especializado. Porém, somente um subgrupo de mulheres apresentava plasma disponível para medir esse biomarcador, sendo o N das grávidas saudáveis igual a 100 e das mulheres com pré-eclâmpsia igual a 83. Aqui apresentamos a tabela que resume as principais características clínicas, demográficas e bioquímicas das pacientes. De maneira esperada, a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica foram maiores nas mulheres com pré-eclâmpsia em comparação com as gestantes saudáveis. Também houve um maior índice de massa corpórea e de glicemia no grupo experimental versus o grupo controle. Porém, em relação à idade gestacional e o peso do recém-nascido, os números foram menores na pré-eclâmpsia versus gestação saudável. Em relação aos biomarcadores, o S-FLT1, que é um fator anti-angiogênico, ele apresenta maior níveis na pré-eclâmpsia versus gestação saudável e o nitrito plasmático menores níveis na pré-eclâmpsia versus a gestação saudável. Aqui apresentamos a tabela 2, que mostra os resultados da análise de locus único. Nessa coluna, podemos observar que cada SNP tem 2 variantes alélicas e cada uma com uma frequência. Bem como vemos que também é possível ver as frequências geradas por cada genótipo. Encontramos diferenças nos genótipos e distribuições de alelos de 2 SNPs do gene ARG1, o RS 278659 e o RS 224012. Também o genótipo GG e o alelo G do SNP RS 278659 foram mais prevalentes na pré-eclâmpsia do que na gestação saudável. Também os carregadores de C do SNP 22406012 foram mais frequentes na pré-eclâmpsia do que na gestação saudável. Porém, em relação ao gene ARG2, nenhum SNP foi associado à pré-eclâmpsia. De modo a verificar se os polimorfismos poderiam modular os níveis de nitrito plasmático, montamos uma outra tabela que resume as características clínicas desse novo subgrupo de pacientes. E os dados foram bem semelhantes àqueles detalhados na tabela 1. Nossos resultados. No SNP RS278659, no genótipo GG, houve maiores níveis de nitrito em comparação ao genótipo CT no genótipo AG nas grávidas saudáveis. Também no SNP RS278667, houve maiores níveis de nitrito plasmático no genótipo TT em comparação
ao genótipo CT. Porém, em relação aos outros dois SNPs, nenhuma associação foi encontrada. Na pré-eclâmpsia, considerando os 4 SNPs do gene ARG1, nenhuma associação alelo-genótipo foi encontrada. Da mesma forma, na figura 3, em que representamos tanto os SNPs relacionados a ARG2 em gestantes saudáveis 3A e 3B, como nas pré-eclâmpticas 3C e 3D, nenhum deles modulou os níveis de nitrito plasmático. O que é interessante? Esse estudo foi o primeiro a analisar os polimorfismos da arginase na pré-eclâmpsia. Nossos resultados indicam que os polimorfismos da arginase 1, eles estão mais relacionados a um risco de se desenvolver essa desordem hipertensiva. Ainda, poucos trabalhos mediram a expressão, a atividade desta enzima na pré-eclâmpsia. Por isso, surge como um campo inovador de pesquisa explorar esses polimorfismos no contexto da pré-eclâmpsia. No SNP 278659, encontramos que as frequências do alelo G e do genótipo GG são maiores na pré-eclâmpsia e que o genótipo GG desse SNP se relaciona com maiores níveis de nitrito plasmático em gestação saudável. E o que é interessante? Na literatura científica, é reportado que o variante G desse SNP reduz a expressão da região promotora do gene ARG1, consequentemente tendo menor arginase. E os nossos dados da gestação saudável, os resultados, eles suportam essa afirmação, já que tendo menos arginase, há mais substrato, L-arginina, disponível para produzir o NO. Porém, no contexto da pré-eclâmpsia, não vimos isso. E uma possível explicação é que mesmo que haja mais arginina, se ela for convertida pela enós desacoplada, pode produzir mais superóxido, e isso pode ser prejudicial. Em relação ao SNP 278667, o genótipo TT versus o genótipo CT apresentou maiores níveis de nitrito em gestantes saudáveis. E sabendo-se que na literatura existem poucos dados relacionando polimorfismos da arginase com doenças cardiovasculares, nossos achados eles convergem com um artigo que demonstra que o alelo T foi associado com menor pressão sistólica, porém ele diverge de outras pesquisas que mostram que tanto o alelo T ou genótipo TT se relacionam a um risco aumentado de se desenvolver doença cardiovascular, com a maior atividade da arginase e com níveis reduzidos de metabólitos do óxido nítrico. Em relação ao SNP RS 2246.012, os carregadores de C foram mais frequentes na pré-eclâmpsia. Porém, como existem poucos dados relacionados a esse SNP e a outros polimorfismos, é necessário mais investigações para se descobrir os efeitos genótipos do gene ARG1 sobre os níveis de nitrito e para confirmar suas consequências funcionais. E por mais que não tenhamos encontrado alguma associação de genótipo alelo ou efeito de polimorfismos do ARG2 sobre os níveis de nitrito, em ambos os grupos estudados, é possível que a arginase 2 possa participar ativamente da fisiopatologia da pré-eclâmpsia e que pequenos efeitos dos polimorfismos genéticos do gene ARG2 não sejam tão preponderantes no contexto da doença. Assim, nossos resultados indicam que os polimorfismos da arginase 1 podem afetar a formação de NO endógeno na gravidez normal, porém não na pré-eclâmpsia, e que observamos, mesmo assim, os efeitos desses polimorfismos no risco de desenvolver essa desordem hipertensiva. Assim, a arginase 1 é importante no desenvolvimento da pré-eclâmpsia, provavelmente por um mecanismo que envolva o desacoplamento da enós. Essas são as referências. Agradeço a CAPES, a CNPq e a FAPESP pelo apoio financeiro, como também a comissão pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Muito obrigada. Agradecemos sua participação, Caroline.
Está aberto o período de 15 minutos de audição da comissão científica. Sintam-se à vontade para realizar as perguntas. Muito obrigada, Caroline, pela sua apresentação. Então, nesse momento, a gente gostaria de fazer alguns questionamentos, algumas perguntas do seu trabalho. E eu vou começar com a professora Luciene. Luciene, fique à vontade. O microfone. Vocês estão me escutando? Agora sim? Ok. Então tá bom. Caroline, parabéns pelo trabalho. É seu trabalho de pós-graduação a que nível, Caroline? Mestrado. Mestrado. Você está no primeiro ano? Primeiro ano. Primeiro ano, ok.